Bem, pessoal, continuando então, exercitando mais um pouco de trigonometria. Vamos caminhando para a questão de número 4. Fechamos a questão número 3, resolvemos de duas maneiras. Você viu que através da redução ao primeiro quadrante, o raciocínio é bem mais rápido. Questão número 4 fala de uma identidade trigonométrica. Acompanha. O valor de y para o qual a expressão trigonométrica cosseno de x mais seno de x, a soma ao quadrado, mais y seno de x cosseno de x menos 1 é igual a zero. Qual o valor de y que represente, para que faça essa estrutura representar uma identidade trigonométrica? Vamos começar. Observe que ele quer saber o valor de y. Então, primeiro passo, organizar a nossa expressão. O que eu tenho no primeiro momento? Eu tenho cosseno de x mais seno de x, tudo isso ao quadrado, mais o y, que é o que eu desejo, vezes seno de x, vezes cosseno de x, menos 1 igual a zero. Só fiz escrever a expressão, ok? Agora é hora de você começar a mexer, começar a desenvolver. Observe que aqui, no primeiro parêntese, ao quadrado, você tem um produto notável, que não me custa nada voltar a lembrá-lo. A mais b ao quadrado é, na realidade, o quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Então, está aqui o nosso produto notável. Nesse caso, desenvolvendo quadrado do primeiro, então, cosseno ao quadrado de x, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, cosseno de x, vezes seno de x, mais seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Mais, volta para cá, y vezes o seno de x, vezes cosseno de x, menos 1 igual a zero. Pronto. Ficou apertadinho aí, mas dá para acompanhar. Primeiro passo. Meus amigos, olha só, cosseno ao quadrado de x aparecendo. Olha só, seno ao quadrado de x aparecendo. Conclusão. Se você observar, aqui nós temos a relação o quê? Fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo arco, você tem o resultado dando 1. Então, essa soma vai dar 1. Reorganizando, não tenha pressa. Trocando, então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado por 1, ficamos 1 mais 2 vezes cosseno de x, vezes seno de x, mais essa parte de azul, y vezes seno de x. O parênteses, pessoal, no x não é obrigado, tá? É só para ficar mais organizado, para não misturar tudo. Mas não é obrigado. Pronto. Foi o que tu fez, Thiago. Primeiro passo, desenvolvi o produto notável. Na hora que eu desenvolvo o produto notável, eu observo que a relação fundamental da trigonometria apareceu. Se a relação fundamental apareceu, eu troco por 1. Tá aqui, ó, 1. Depois que eu troco por 1, esse 1 positivo com esse 1 negativo, eu posso cancelar. Perfeito, posso cancelar. Se você me permite, eu vou jogar esse pedaço todinho para o segundo membro. Vou deixar a variável de um lado e o restante vai passar para o outro. Dessa forma, vamos ficar com a parte azul, y vezes seno de x, vezes
cosseno de x igual a menos 2, passou negativo, claro, seno de x. Vai fazer alguma diferença eu ter colocado o seno primeiro? Não, mas para não mexer e acabar confundindo alguns, escreva do mesmo jeito. Mas não ia fazer diferença, né? Seno de x. Pronto. A situação é essa daqui. Posso cancelar? Posso cancelar. Observe que o seno multiplica de um lado, o seno multiplica do outro. Cosseno multiplica de um lado, cosseno multiplica do outro. Então, pessoal, finalizamos com y igual, y igual a menos 2. Então, o y menos 2. Pronto. Resposta D de dado. Então, a grande sacada era você ter se empolgado para mexer na expressão que ele deu. Desenvolvi o produto notável e fui ajeitando até ficar com y igual a menos 2, que é a resposta correta. Beleza? Então, questão número 4 já entrou e já fechou a fatura. Vamos agora para a questão de número 5. Vamos agora montando a sequência bem direitinho, tá? Lembrando e fazendo já a revisão. Questão número 5, mais uma questão da ESAF. Lembrando que essa questão número 5, ela parece muito com a questão de número 1. Para que você possa ver que as questões elas são repetitivas, pessoal. Você acaba tendo o mesmo cenário acontecendo diversas vezes. Então, acompanhe o raciocínio da quinta. A expressão dada por, tá aqui, y igual a menos 2 seno de x mais 5 é definida para todo número real x. Assim, o intervalo de variação de y é, ou seja, o valor máximo e o valor mínimo. Vamos escrever a equação y. Y é igual a menos 2 seno de x mais 5. Lembrando que a única parte que pode alterar, que você pode mexer, colocar e atribuir valores, é essa partezinha aqui, ó, do seno. Lembrando a todos que o seno assume o seno, que é essa região, de x. Lembrando que o x, ó, é um valor qualquer. Lembrando que esse seno de x pode assumir valor mínimo menos 1 e pode assumir valor máximo 1. Assim, você vai criar duas situações. Primeira situação, para o seno de x igual a menos 1. Pronto. Tá aqui, ó. Para o seno de x igual a menos 1. O que é que você vai ter? Vai ter y igual a menos 2, que multiplica o seno mais 5. Observe que você está fazendo para o seno menos 1. Colocando então menos 1, que é uma das extremidades do seno, vamos encontrar y igual a 2 mais 5. Portanto, y é igual a 7. Ok. Pronto. Separa agora. Segundo. P. Então, você vai fazer para o seno. Vamos atribuir agora o seno de x igual a 1. Observe, pessoal, que nós estamos substituindo os dois extremos do seno, tá certo? Lembre-se, seno e cosseno, pessoal, é fundamental essa lembrança. E eu mostrei porque lá no ciclo trigonométrico, o seno, ele varia de menos 1 a 1. O cosseno também de menos 1 a 1. Não me interessa o x que você vai usar, mas o valor máximo que esse seno pode dar, 1. E o cosseno, 1. E o valor mínimo que esse seno pode dar, menos 1. E o cosseno, menos 1. A tangente, não. A tangente, o domínio, você tem aí, qualquer resultado você pode usar no x, com exceção, no caso da tangente,
o x com exceção de 90 e 270. E a imagem, o resultado da tangente, conjuntos reais, ok? A tangente pode dar qualquer valor, 1.000, 6.000, menos 4, menos 15, não tem nenhuma restrição para o resultado máximo mínimo da tangente de um arco, tá bom? Tem a condição para que ela exista, né? Ele tem que ser diferente de 90 e 270 e todos os arcos côngruos a eles, tá certo? Beleza. Então, vamos fazer agora a outra extremidade. Substitui, já que você quer saber o máximo e o mínimo da função, você substitui os extremos. Então, menos 2 vezes, aí aqui, ó, mais 5. Só que agora, extremidade 1. Portanto, o meu y é igual a menos 2 mais 5. O y é igual a 3. Pronto. Assim que eu termino de encontrar o valor para a extremidade menos 1 para o seno e mais 1, você pode definir o que é que você vai ter como valor máximo e valor mínimo. Então, o meu y tem o 3, ó, 3 e 4, o 3 como valor mínimo e o 7 como valor máximo. Pronto. Valor mínimo e valor máximo. Portanto, o y vai ser maior ou igual a 3 e menor ou igual a 7. Tá aqui. Variando de 3 a 7. O item é de 3 a 7. Muito bom. E aqui vale inclusive uma nova ressalva, um detalhezinho a mais. O que especificamente? Observe que a função ela atinge valor máximo quando o seno for mínimo, no menos 1. E ela atinge a função, o y, o valor mínimo quando o seno for máximo. Beleza? Então, pense direitinho e muito cuidado na hora de trabalhar com a questão, como a questão de número 5. Vamos então caminhando para a questão de número 6. Já fizemos. Próxima. 7 também já foi feita. Questão de número 8. Vamos lá. Sabendo que x é um ângulo correspondente a um arco do segundo quadrante. Eita. E que o seno de x é igual a 12 sobre 13. Então, a tangente de x é igual a... Bem, se você observar, essa é a parte mais importante. Um arco do segundo quadrante. O seno de x, 12 sobre 13. E ele pede a tangente. Mas por que, Thiago, essa informação de que o x é um ângulo correspondente a um arco do segundo quadrante? Porque graças a essa informação, você vai descobrir se a sua tangente vai ter um valor positivo ou um valor negativo. Lembra? Um truquezinho que você pode fazer? Pega a razão trigonométrica que ele deu, no caso o seno, que foi 12 sobre 13, joga no triângulo retângulo, aplica Pitágoras e tira o que você quiser. E lembre-se, o sinal vem do quadrante que ele está definindo o arco. Quer ver? Olha aqui. Aqui, ó. A situação é essa. O seno de x, você já sabe, 12 sobre 13. E eu não posso esquecer que o x pertence ao segundo quadrante. Ok? Segundo quadrante. Não esqueça, x pertence ao segundo quadrante. Bem, se a questão está trabalhando com seno, na hora de montar o triângulo retângulo, que é mais rápido do que a relação fundamental,
embora eu já tenha explicado pelos 2 métodos, você pode ficar à vontade para escolher o que você gostar mais. O 12, já que é seno, cateto oposto, enquanto que o 13 vai ser a hipotenusa. Afinal, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, colocando o x aqui nesse cantinho, o ângulo, 12 cateto oposto, então 12, 13 hipotenusa. E aqui embaixo, que eu preciso descobrir, vou colocar K, ok? Hora de aplicar o quê? Pitágoras. Vou aplicar aqui, ó, Pitágoras. Pronto. Hipotenusa ao quadrado, 13 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 12 ao quadrado mais K ao quadrado. 169 igual a 144 mais K ao quadrado. Passa o 144 subtraindo, encontramos então 25 igual a K ao quadrado. Então, o K é igual a mais ou menos raiz de 25, portanto, K é igual a 5. Por que foi que o Thiago já eliminou o menos? Porque o K representa o lado de um triângulo, então não pode ter valor negativo. Então, o K é igual a 5. Perfeito. Então, já sabe, 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Dá a soma 169, que é justamente 13 ao quadrado. Ok, estamos indo bem. Vamos agora finalizar a questão. Portanto, o que é que você vai ter agora? Tá aqui. Já descobri todos os lados? Sim, já descobri todos os lados. Então, ele pode pedir a razão trigonométrica que ele quiser. E ele pede a tangente de x. Eu venho empolgado e vamos lá. Tangente de x é, na realidade, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de x passa a ser igual a... Quem é o cateto oposto? Opa! 12. Quem é o cateto adjacente? 5. Então, 12 sobre 5. Essa vai ser a resposta? Não. Só escrever um pouquinho mais aqui. Olha só. Cateto oposto 12. Cateto adjacente 5. Então, 12 sobre 5. Beleza? E aí? Beleza. Tem essa opção, será? 12 sobre 5? Tem. Ixi, mas tem a opção 12 sobre 5. Positivo e negativo. E agora, rapaz, qual é a resposta? Pessoal, eu peço muita atenção para a informação do quadrante. Afinal, o quadrante que o x está localizado é que vai definir o sinal da tangente. Então, pessoal, lembre-se, x no segundo quadrante, vamos lá, cadê a palavrazinha da sorte? Setaco, que eu já passei para você. Deixa eu procurar aqui. Aquele truquezinho, tá aqui, ó, pronto. Ó, setaco, 12, 13, 14, olha como ajuda. A tangente, ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Se o arco que eu estou trabalhando encontra-se no segundo, conclusão, a tangente é negativa. Então, pessoal, pode procurar o item que diz que a tangente de x é igual a menos 12 sobre 5. Acabou. Já era? Então, resposta correta, o item A. Então, item A, a resposta da questão número 8. Já vamos, então, pensar na questão de número 9. Mas antes, eu preciso conversar um pouco com todos vocês. Pessoal, essa questão que eu terminei de fazer, eu usei um artifício matemático que foi pegar o seno que ele me deu
e colocar no triângulo retângulo. O que eu gostaria que todos vocês começassem a entender? Essa mesma questão, de repente você pode procurar na internet e encontrar um outro método de resolução, usando a relação fundamental da trigonometria, que inclusive eu já te dei essa opção também, quando eu te mostrei aqui, ó, deixa eu mostrar a questão de número 2. Olha só. Primeira opção, usando a relação fundamental. Você substitui o seno que ele deu e vai organizando até encontrar o cosseno. O sinal é decidido por conta do quadrante, ó. Segundo quadrante, o cosseno é negativo, por isso que fica menos 3/5. Usando a relação fundamental. Essa questão também pode ser resolvida pela relação fundamental? Claro que sim. Só que eu também resolvi a questão número 2 usando o triângulo retângulo, que fica, digamos assim, eu não vou dizer que é mais fácil é que você já sabe. Se você já se acostumou trabalhando pela relação fundamental, mais fácil é usar a relação fundamental. Por isso que eu quero deixar claro que eu não vou ficar resolvendo as questões com esse cenário sempre de duas maneiras. Já resolvi uma, mostrei as duas opções e você vai tentar trabalhar aquela que você mais gosta, sente mais segurança. Porém, se você começar a resolver pela relação fundamental, por exemplo, e começar a travar, ter dificuldade, não. Aí você vai pensar em criar um cenário mais interessante, um cenário mais rápido, mais inteligente, você possa andar melhor, no caso, montando o triângulo retângulo. Quando eu digo montar o triângulo retângulo, você pega o que ele te dá, se é seno, se é cosseno ou tangente, e imagina, poxa, se for o seno, cateto oposto, o número de cima, e a hipotenusa, o número de baixo. Joga e aplica Pitágoras e acha o terceiro lado. Se ele der o cosseno, a mesma coisa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Pega o número de cima, bota como cateto adjacente, e a hipotenusa você põe lá, e o outro, Pitágoras. Se fosse a tangente, olha aqui, se ele te desse a tangente na questão 2, como é que tu ia usar a relação fundamental? Porque a relação fundamental você tem seno e cosseno, fica fácil de substituir. Mas se ele desse a tangente e pedisse o seno ou o cosseno a partir da tangente, a relação fundamental já ia dar uma travada, já não ia sair tão bonitinho como esse exemplo. Mas o triângulo continua saindo de forma excelente. Por quê? Porque a tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Põe os dois lados, os dois catetos, e a hipotenusa acha por Pitágoras. E calcula e acha a razão trigonométrica que você quiser. Beleza? Então, pessoal, é só questão de... é só o caso, o momento de se acostumar. Você olhando novamente para a questão, ó. Foi a questão de número 8. Ó. Eu peguei o seno que ele me deu, 12 sobre 13, e coloquei, ó. Por ser seno, o 12 faz o papel de cateto oposto, então de x, ó, 12, e 13 é a hipotenusa. E o cateto adjacente foi para Pitágoras. Achei o cateto adjacente. Agora ele pode pedir o que quiser, seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente, porque eu posso tirar tudo do triângulo. Ele pediu a tangente, então cateto oposto, 12, sobre cateto adjacente, 5. E esse menos, que eu não posso esquecer, esse menos veio por conta do quadrante. Então, já que eu estou trabalhando com o segundo quadrante, você já sabe então o que vai acontecer, tá certo? A tangente vai ser um número negativo. Se fosse o cosseno, Thiago, se fosse o cosseno do segundo quadrante também é negativo. Apenas o seno no segundo quadrante das 3 é um valor positivo. Deu certo, pessoal? Tudo tranquilo? Então, já fica aí a questão de número 9 para você trabalhar um pouquinho e daqui a pouco eu vou discutir com vocês. Para fazer a 9, eu vou inclusive apresentar um detalhezinho teórico para resolver a questão número 9, beleza? Mas tem que fazer antes, não fique esperando pelo Thiago, tá certo? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!